Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, 12 de novembro. Programa ao vivo, então você, telespectador, telespectadora, daqui a pouco poderá participar, fazer sua pergunta, fazer aqui suas observações e também seus questionamentos, caso entenda que deva. Todo programa ao vivo, nós temos aqui ou um assunto, ou dois ou três assuntos, e a gente acaba girando em torno desse tema, desse assunto. Hoje nós vamos tratar, não é de um assunto só, mas nós vamos ter um foco mais fechado, digamos, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da cidade de São Paulo. Eu estou aqui no estúdio com Arthur Henrique da Silva Santos, que é o titular da pasta. Arthur, obrigado pela sua presença aqui no Câmara Aberta. Obrigado a você, João. É um prazer estar aqui novamente agora nessa nova situação de gestor público e é um prazer estar aqui no Câmara Aberta. Você esteve aqui logo que assumiu a presidência da CUT. É verdade. Em que ano que foi? 2006, nós assumimos a presidência da CUT, tivemos, acho que naquele mesmo ano aqui no Câmara Aberta, e depois uma outra oportunidade por ocasião da organização de uma das marchas, acho que em 2008 ou 2009. É verdade. Também tive uma segunda oportunidade aqui. Então você já é da casa. Já estamos acostumados aqui com você e com todos os telespectadores e ouvintes. Ô Arthur, me diga uma coisa, em que medida a experiência sua de dirigente sindical, você é nascido em São Paulo, estava me contando, fez a carreira profissional em Campinas, lá nos sindicatos eletricitários, né? No sindicato não, fez carreira lá na empresa do segmento, foi para o sindicato, se destacou, se credenciou para ser dirigente da CUT. Isso, em que medida isso te ajuda a ser um bom secretário? Eu acho que é fundamental, principalmente a experiência no diálogo, no respeito aos trabalhadores, na interlocução com as negociações, o setor empresarial, a vida do dirigente sindical, não só do ponto de vista da organização e mobilização na base, mas o diálogo que você precisa fazer para organizar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, se preparar para o processo de negociação, te dá uma bagagem muito importante para, num momento como esse, você levar essa vida e essa experiência para dentro da gestão pública. Certo. Então, eu costumo dizer ali com o pessoal da secretaria, no gabinete, que o pessoal fala, mas o senhor vai fazer essa agenda com 3, 4, 5 lugares fora, vai visitar as subprefeituras, vai para... Gente, isso aqui é que nem ir para a base quando estava no sindicato. Não dá para ficar aqui no gabinete, Sim. preso a uma burocracia que te aprisiona se você não... Então, a experiência tem levado, inclusive, a tomar esse tipo de decisão de, lógico, atender também as pessoas no gabinete, mas muita ação local, muita ida no território, visita nas subprefeituras, conversar com a população local. E acho que isso a gente traz da vida sindical, dessa experiência. Bacana, Arthur, eu vejo o nome da secretaria grande aqui, Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Mas para tratar de desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo, você precisa de equipe e equipamento. Você está equipado com gente, com maquinário ou não? Nós tem mais um nome. E agora tecnologia também, né? E tem mais um nome na secretaria que é Segurança Alimentar e Nutricional. Santo Deus, aí eu não consigo falar aqui durante o programa inteiro. Eu brinco lá na prefeitura que quando eu começo a falar o nome da secretaria, dependendo de onde eu estiver, já foi 3 minutos da fala. Né? Já consumiu uma parte do discurso? Na verdade, essa articulação, nós temos 3 grandes áreas na secretaria. A área do trabalho, que envolve toda a parte de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, relação com as empresas e o Conselho Municipal de Emprego, que quando a gente chegou já iniciamos imediatamente a recomposição e reestruturação para potencializar o Conselho. Acho que é um espaço muito importante de atuação dos atores sociais. Então tem a parte do trabalho e na parte do trabalho nós temos, para você ter uma ideia, 43 centros de apoio ao trabalhador espalhados na cidade de São Paulo. Que vocês chamam de CAT, é isso? CAT, são toda a parte de intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, carteira profissional, captação de vagas,
Para vocês terem uma ideia da importância disso, o ano passado a gente teve 1.300.000 atendimentos na cidade de São Paulo. Nós estamos falando de quase 10% da população. Sim. Então é uma estratégia muito voltada para a descentralização no território. Então tem 43 CATs, 7 deles móveis, que rodam os locais da cidade. São carros utilitários? O que são? São tipo uma van, um VUC com computador, com 2, 3 pessoas que vão na van, ficam num espaço ou de uma atividade pública ou ficam durante um determinado período num local da cidade, atendendo a população, principalmente intermediação de mão de obra, vagas de emprego, carteira profissional. Então nós estamos, inclusive, reorientando a estratégia dessa primeira área, que é a área do trabalho, priorizando muito captação de vaga. Então nós estamos fazendo um contato com as empresas, para que as empresas usem o sistema público de emprego para oferecer vaga e, ao mesmo tempo, articulando com o movimento sindical, com as centrais sindicais, com os sindicatos que atuam na cidade, para também oferecer que os sindicatos possam também ter acesso a esses dados de informação e tudo mais. Junto com isso, nós estamos trazendo o Observatório do Trabalho de novo para a cidade de São Paulo através do DIEESE. Então, vamos ter nos 96 distritos da cidade informações sobre homens, mulheres, trabalhadores com carteira, sem carteira, informal, formal, economia solidária, toda a articulação em relação ao tema do mundo do trabalho vai estar nessa área do trabalho. Você dá um retrato dinâmico da situação. Da situação de cada um dos distritos. E pensando, inclusive, o que vai ser o mundo do trabalho e a chamada profissão do futuro daqui a alguns anos na cidade de São Paulo. Correto. Então nós temos que olhar o que está acontecendo hoje, né, o que aconteceu nos últimos 10, 12 anos, as transformações que aconteceram, olhar o que tem hoje de diagnóstico e a realidade local, mas também pensar para frente, quer dizer, o que vai ser as profissões do futuro, quais são os cursos através do Pronatec que nós queremos articular junto com a sociedade e que sejam prioridade para os trabalhadores. Arthur, eu vou dizer uma coisa que eu não quero ser deselegante. A gente, como jornalista, a gente acaba tendo bastante informação pela natureza da atividade. Eu estou no movimento sindical agora, eu milito desde 79 no movimento sindical, já estou velho, barba branca, de tanto atuar no sindicalismo, a gente não para, é uma vida doida. E eu tenho pouca informação a respeito da secretaria. E você vai me falando e eu não estou decepcionado, vou ficando feliz em saber que essas coisas são feitas, que o emprego vai ao encontro do cidadão onde ele mora, que vocês estão agora fazendo essa articulação com o DIEESE para ter, digamos, esse levantamento dinâmico e cotidiano ali de como o trabalho se organiza nas regiões e a partir desse diagnóstico fazer a projeção, ou seja, para que, vamos supor, na região de Santa Amaro, qual será o perfil do emprego ali naquela região da Berrini? É serviço, é fábrica? Qual é a vocação da região? Exato. Né? Leste, tem área para expandir indústria, né? Então eu fico feliz em saber disso, embora confessando aqui a minha ignorância. Significa que nós que militamos no mesmo segmento, temos que conversar mais entre nós. Exatamente. Para que a gente nós possa... precisamos nos comunicar melhor e mais, né? E a gente precisa fazer melhor essa relação. Perfeito. Agora, você dizia desse trabalho da Secretaria, então, além da máquina pública, que é o Estado, você tem também a participação das entidades sindicais, as empresas que elas oferecem vagas ou buscam a qualificação dos trabalhadores, o DIEESE agora que se reintegra e também é preciso ter uma interface com o mundo acadêmico, com a universidade. Perfeito. Porque a universidade, como um centro produtor de conhecimento e irradiador de conhecimento, analisa muito o mundo do trabalho. Como é que é essa relação de vocês com a USP, com a Unicamp é de fora, com a PUC, com o Mackenzie, com essas escolas, vocês têm tratativas ou isso ainda está embrionário? Não, temos para a felicidade nossa, dentro da Secretaria do Trabalho, a segunda área é a área de desenvolvimento econômico. E nessa área, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia está dentro da nossa secretaria e o secretário, que sou eu, presido o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Certo. Então nós temos o prazer, por exemplo, de ter reuniões mensais com o IPT, o Instituto Butantan, Mackenzie, USP, Inova USP. Constituímos, através desse Conselho Municipal, dos institutos federais, uma articulação muito interessante para juntar aquilo que nós estamos falando, que está sendo discutido, pesquisado nas universidades, com o mundo do trabalho e
a articulação disso com o desenvolvimento. Então, para você ter uma ideia, nós realizamos, há 3 semanas atrás, a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, com participação de mais de 800 pessoas que passaram em 5 dias de seminários discutindo variados temas, meninas cientistas, programas de computador e de aplicativos para melhorar os serviços públicos. E esse Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia se articula agora com a ADESAMPA, que é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. O papel da Agência São Paulo de Desenvolvimento é fortalecer micro e pequenas empresas, microempreendedor individual e cooperativismo, economia solidária, incubadora de empresas. Aliás, já tem uma pergunta aqui sobre cooperativa. Nesse ponto já vem as universidades para nos ajudar justamente a trabalhar articulado essa questão das incubadoras, como é que ajuda as empresas e as cooperativas a fornecer instrumental para que isso funcione e para que a gente possa comercializar produtos da economia solidária, que é uma das grandes tarefas aí dessa área do empreendedorismo na Secretaria. Perfeito. Quando eu falo economia solidária, eu sempre me lembro do professor Paul Singer. Sim, estive com ele. Digamos, um apóstolo, digamos, dessa causa, né? Grande professor. Me avisa aqui o Fernando que na linha eu já posso chamar. Arthur, nós temos um momento aqui em que um sindicalista que não pôde estar presente, ele fala pelo telefone e dá o seu recado aqui. Perfeito. Vamos ao na linha, ok? Boa noite, João Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Tudo bem, Juruna? Oi, boa noite, Flavinho. Tudo em paz, graças a Deus. Juruna, eu tenho aqui em mãos, não sei se você está vendo, um convite do 3º encontro de comunicação da Força Sindical, que vai acontecer dia 24 de novembro, num hotel aqui do centro de São Paulo. E aqui eu vejo o nome do Miguel, presidente da Força, você relacionado aqui, vai ser um dos palestrantes, digamos, vai fazer uma manifestação lá, o Paulo Marcum, jornalista, Abelardo Franco Blanco, que vai falar sobre a comunicação sindical na Europa, o Fernando Pazini, que vai apresentar o novo site da Força Sindical, Alexandre Mello vai falar sobre a questão das mídias da Força Sindical e eu vou falar sobre a importância da comunicação sindical. Eu queria saber quem vai participar, se são jornalistas, se são dirigentes forcistas e como é que se inscreve para este importante evento, Juruna? Então, nós estamos convidando para vir todos aqueles jornalistas que trabalham nos sindicatos como colaboradores na área de jornalismo, na comunicação com a categoria, na comunicação com os jornais, né? No sentido de garantir que a ação sindical possa ser divulgada, que a ação sindical possa ser alimentada pela informação. Então, será uma troca de experiência de grandes sindicatos, pequenos, médios, diversas categorias, porque nós sabemos que a ação sindical, qualquer ação, ela só tem repercussão se houver uma divulgação bem feita, a sociedade só fica a favor se ela tiver uma boa informação. Então, a Força Sindical faz o seu 3º encontro para garantir a continuada da ação da informação. Então, estamos convidando que os sindicatos enviem os seus jornalistas, ou que aquele secretário, aquele dirigente que é da área de comunicação também participe com a gente para fortalecer as entidades sindicais na comunicação com os seus trabalhadores de sua categoria e também com a sociedade em geral. Perfeito. Juruna, eu tenho um telefone aqui, falar telefone da televisão não dá muito certo não, né? Mas vou falar, 3348-9038, 3348-9038 é o telefone para informações, mas eu sou jornalista, digamos, eu trabalho em sindicatos, é difícil, eu quero participar, vir aqui no programa, como é que eu faço? Eu tenho que entrar no site da Força, preencher uma ficha, como é que é? Ele tem que se inscrever com a Força Sindical, pode escrever, se quiser escrever para algum e-mail, pode escrever para imprensa@sindical.org.br. Perfeito. Juruna, você aqui na linha, jogo rápido, você está contemplado, quer dar mais alguma informação, tudo bem? Está tudo bem, eu acho que é importante para mim, inclusive queria agradecer ao trabalho que você tem feito na área da comunicação e esse programa que tem aberto
o debate social, sobre questões sindicais, sobre uma visão dos trabalhadores, sobre as questões sociais do nosso país. O programa tem sido muito comentado por nossos companheiros e abre a oportunidade para a gente também participar. Eu acho que é um instrumento positivo para os trabalhadores também fazerem parte dessa rede da comunicação. Perfeito. Juruna, João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical, muitíssimo obrigado, um bom evento a todos nós e nos veremos. Okay? Um abração. Obrigado, Flávio. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical ao vivo, hoje recebendo o Arthur Henrique, ex-presidente da CUT e atual secretário do Trabalho. Vamos resumir aqui, o nome é comprido da pasta, aqui da cidade de São Paulo. Eu fiquei prestando atenção no que dizia o Arthur e a gente vai já ouvindo e elaborando as coisas, né? Eu sou muito crítico da grande imprensa, viu, Arthur? Eu não entro muito nessa linha de democratização da comunicação, porque eu acho que tem um debate ideológico que não me interessa, entendeu? Uhum. Mas, assim, você citou aqui, não sei quantas CATs que vão até os bairros. Uma semana voltada para a ciência com 800 participantes. A presença das universidades, de centros de pesquisa e de produtores de conhecimento e irradiação de conhecimento. Articulação com o movimento sindical, presença do setor produtivo do empresariado e presença de entidades importantes como o DIEESE. E a mídia não fala, porque só dá notícia ruim. Uhum. Só tem o interesse dizer que o país está caindo de podre e que a crise vai te engolir na manhã seguinte, quando nós temos problemas, mas não é bem assim como a coisa é pintada. Por exemplo, o Brasil é o segundo maior canteiro de obras do mundo. Quando eu digo isso para as pessoas, ficam chocadas. Eu digo, só atrás da China. Aqui tem mais obra do que nos Estados Unidos, tem mais obra do que na Rússia e tem mais obra do que na Índia. E sem considerar que na Índia apenas 5% dos trabalhadores são formais, o resto é tudo selvageria, capitalismo absolutamente selvagem. Então é preciso que todos nós, ao fazer nossa reflexão, a gente também não perca esse viés de crítica à mídia, que ela é omissa, e se recusa a mostrar as experiências construtivas que nós temos no Brasil. Feito o discurso, né? Feito o discurso que para não perder o costume, eu queria perguntar ao Arthur, passar uma pergunta do Jaime Jardim Monfilioli. Ele pergunta assim, o cooperativismo pode ser considerado a face humana do capitalismo? Eu daria uma teoria aqui comprida, né? Isso dá uma tese grande, um seminário comprido. Eu sou daqueles que considero que o cooperativismo, e em especial a economia solidária, nós estamos falando de uma nova forma de produção, de uma nova forma de modo de produção. Portanto, não dá para confundir com o modo de produção capitalista. Tá. É evidente que aqui eu estou falando de forma muito genérica, poderíamos entrar, como eu disse, numa tese aqui mas no conceito, nós estamos falando de um outro modo de produção. Quando falamos de economia solidária, nós estamos falando de uma economia social, de uma economia ou de um setor econômico que mesmo vivendo num país capitalista e trabalhando num país capitalista, qual é a disputa de um novo modelo de desenvolvimento? Essa foi a minha tese quando eu entrei na secretaria, dizendo a palavrinha desenvolvimento, que está no nome da secretaria, desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo, nós queremos discutir que modelo de desenvolvimento nós estamos falando. E o modelo de desenvolvimento para nós é priorizar justamente o empreendedorismo, as micro e pequenas empresas. E quando eu falo de empreendedorismo e economia solidária, e fazendo evidente a diferenciação em relação a micro e pequenas empresas, mesmo as micro e pequenas empresas com a relação capital-trabalho existente, formal do capitalismo, elas também têm uma disputa do modelo de desenvolvimento, porque ele está tão concentrado hoje nas grandes corporações, nas grandes empresas, que, para você ter uma ideia, hoje nós estamos discutindo dentro da prefeitura, com as várias secretarias, o marco regulatório e a necessidade de mudanças na legislação municipal para que a gente possa ampliar as oportunidades para as micro e pequenas empresas e para a agricultura familiar, que a nossa secretaria também cuida, é uma terceira área da segurança alimentar, fortalecendo, por exemplo, a agricultura familiar, os produtores rurais, seja de orgânicos, como nós estamos fazendo na secretaria e na prefeitura,
seja o fornecimento de alimento para as escolas. Tá. É uma loucura, porque a legislação e a gestão, ela não tá, a máquina pública, ela não está acostumada a tratar de olhar para este modelo de desenvolvimento e para priorizar determinados setores, esses que eu estou falando. Então, Até porque, Arthur, desculpe interromper, parte da máquina foi capturada pelo outro lado. eu sinto que tem um conjunto chamado da burocracia da máquina, que acaba fazendo com que você tenha que ir ganhando essas pessoas, inclusive do ponto de vista da... Eu uso um símbolo muito interessante, ou dois, para mostrar um pouco dessa coisa do modelo e da prioridade. A cidade de São Paulo, pela primeira vez, recebeu no mercado municipal uma feira de agricultura familiar. Aqui no Mercadão Central. No Mercadão Central. Ficamos lá dia 16, 17 e 18, em meio à Semana Municipal, Semana Mundial de Alimentação. Nós tomamos uma decisão de usar uma parte do mercado municipal que é usado para eventos, portanto é um espaço público. Priorizamos trazer agricultura familiar, agricultura de parelheiros, os agricultores da cidade e do entorno de várias cidades da região. E fomos lá, montamos lá 20 barracas para vender produtos da agricultura familiar dentro do mercado municipal. Um sucesso, porque as pessoas, para você ter uma ideia, que vão fazer compras ou vão lá comer o sanduíche de mortadela ou pastel de bacalhau no Mercadão, passavam ali, olhavam e falavam, olha só a fruta, olha a verdura, olha o arroz e tal. Então, você vai mudando também, vai começando a colocar é uma mudança cultural, do ponto de vista de tomar decisões. Nós ficamos 3, 4 meses, eu e o César Calegari, da Secretaria de Educação, para destravar a legislação municipal e garantir que nós pudéssemos, e graças a Deus conseguimos, fazer a venda de 1.000 toneladas de arroz orgânico para as crianças nas escolas municipais. E isso estava parado, por conta de uma legislação de 1971, por conta de um decreto, então fizemos toda uma movimentação. Hoje tem 1.000 toneladas de arroz orgânico sendo distribuídos da agricultura familiar para as escolas municipais. Mas 1.000 toneladas no ano? 1.000 toneladas no ano. Correto. De arroz orgânico. Eles já participaram agora da segunda licitação, que é do feijão, e já estão participando da suco de uva e de banana. Olha. Então, você vai começando a mostrar também que é possível, porque tem qualidade, tem preço, tem produto de qualidade, produtos que não usam agrotóxico, produtos orgânicos. Portanto, melhor para a saúde. Melhor para a saúde das crianças. A articulação nossa da Secretaria com a educação e com a saúde é muito importante. Educação alimentar. Sim. Nós vamos inaugurar agora em novembro, para você ter uma ideia, o primeiro centro de referência em segurança, em segurança alimentar e nutricional, lá na Vila Maria. Tá. E vai ter um conjunto de iniciativas, oficinas, juntando educação, que é para a educação das crianças desde o começo alimentar, e a saúde também, com uma preocupação com obesidade, Então você tem um conjunto de iniciativas muito interessantes, e é o que você fala. Infelizmente, uma parte dessa chamada grande mídia acaba só olhando para as notícias ruins e não fazendo... abrindo a possibilidade de você mostrar. Né? Tem que noticiar. Lógico, tem que noticiar, mas tem que também olhar para as coisas que estão sendo feitas e procurar divulgar as coisas que são feitas na cidade ou em vários outros locais que estão trazendo coisas positivas para a população. Arthur, você, que é um homem que milita no movimento sindical há muito tempo, certamente tem acompanhado todo esse debate sobre a questão da indústria. Uhum. Né? O Brasil é o único país do hemisfério sul que desenvolveu uma base industrial efetiva. E vários os fatores, né? Eu não quero aqui ser historiador, mas certamente quem jogou um peso decisivo foi o Getúlio Vargas, quando ele ficou fazendo corpo mole com os americanos, para que lado que ele ia da guerra, até que ele disse, eu quero uma siderúrgica para poder fazer a base industrial brasileira, e aí fez a siderúrgica nacional lá em Volta Redonda, que eu inclusive conheço. A economia moderna, na medida em que ela vai se urbanizando, a indústria perde força, isso é nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar, em relação a serviço e comércio. Mas no Brasil perdeu muito rapidamente, nós não cumprimos o ciclo efetivo da industrialização e estamos passando em algumas áreas pela desindustrialização. Por que eu estou dizendo isso? Que amanhã, quinta-feira, dia 13 de novembro, a Força Sindical
não sei se o pessoal do ABC, que é CUT, vai, mas o povo da Força vai estar reunido com o SCAF e com a Fiesp para tratar desse assunto. Uhum. Eu queria saber se a Secretaria Municipal aqui do Trabalho de São Paulo está integrada e como é que você vê a necessidade de preservar as indústrias aqui na cidade de São Paulo. Olha, nós temos uma preocupação muito forte dentro da gestão do prefeito Fernando Haddad. Uma das principais propostas foi justamente como atrair empresas para a Zona Leste e para regiões mais densas do ponto de vista da população, justamente para diminuir o problema central que nós temos hoje dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é a falta de emprego perto do local de moradia. Quer dizer, resolver um pouco o problema da mobilidade. É uma coisa, você olha os números e é assustador. Você olha para um local como Moca, Pinheiros, onde você tem 10 vagas de emprego e 10 pessoas trabalhando. Você vai para Moca, para a Zona Leste, onde você tem 500 mil pessoas e nós temos um número de vagas de emprego que não chega a 1/3 do que em outros bairros. Então, usando o mesmo exemplo, a cada 10 pessoas eu tenho uma vaga de emprego na Zona Leste. Isso leva a você fazer um processo de atração de empresas, indústria, comércio e serviços para determinados locais. Então, o governo do prefeito Fernando Haddad lançou um plano de incentivo das empresas na Zona Leste que já começou a ter resultados. Qual é o plano? O plano depois você teria números para passar para a gente? Tenho. Redução, por exemplo, redução de ISS e IPTU por 20 anos. Tá. Isenção de IPTU por 20 anos, redução de ISS e garantia de facilidade para a compra de terrenos e de áreas naquele local. Para você ter uma ideia do que isso já está representando, uma empresa chamada Flex Contact, que está se dirigindo para a Zona Leste, já comprou o galpão, está promovendo, tem 3 mil empregos. E ela de que ramo que é? É de atendente de telemarketing. Tá, esse serviço. Que é serviço. Já estão previstos mais 3, 4 investimentos a partir do início do ano que vem, também na Zona Leste. Qual é o grande problema? A grande maioria, como a prefeitura não tem governabilidade sobre, por exemplo, incentivos na área de ICMS, porque isso está voltado para o governo do Estado, a prefeitura pode, e como fez, um plano de incentivo em termos de ISS, Imposto sobre Serviços, e IPTU. Que é o que ela tem em governabilidade, vamos dizer, do ponto de vista institucional. O que nós precisaríamos fazer, e aí temos discutido isso também com as centrais sindicais e com o setor empresarial, é uma articulação de pressão no sentido de formatar, inclusive, propostas de que o governo do Estado também apresente propostas de incentivo nessa questão do ICMS. Quer dizer, ele daria algum tipo de vantagem fiscal, é isso? De vantagem fiscal. O que nós temos hoje, infelizmente, é uma antecipação tributária, onde o empresário, por exemplo, ele tem que pagar com antecedência um tributo que ele ainda não está, digamos, ele não passou ainda pela produção, pela comercialização, ele já tem que pagar o tributo, que é a antecipação tributária. Então, o que nós temos trabalhado do ponto de vista da prefeitura, naquilo que nós temos governabilidade, a atração de empresas para a Zona Leste. Isso, evidentemente, envolve alguns setores, mas principalmente comércio e serviços por conta do ISS. E nós estamos muito preocupados também com a saída de empresas da indústria. Então, essa é uma articulação, na minha opinião, que tem que ser reforçada na região metropolitana, porque nós estamos falando, por exemplo, de uma região como São Bernardo do Campo, onde você tem agora a indústria aeronáutica. A cadeia produtiva da indústria aeronáutica tem uma necessidade, como é dos automóveis, de autopeças e tal. Essa articulação é fundamental de ser feita na região metropolitana, primeiro pela proximidade dos bairros. Uma rua divide um bairro de uma cidade e da outra cidade. Também pela qualidade da mão de obra que tem aqui. E a qualidade da mão de obra. Então, o debate que nós estamos fazendo hoje dentro da Secretaria é, por exemplo, os cursos de Pronatec que estão sendo oferecidos através do Sistema S, nós precisamos ampliar a qualidade desses cursos no sentido de discutir cursos técnicos de longa duração e voltados para um setor industrial que ainda tem dificuldade de qualificação de mão de obra. Senão, a gente fica preso
atendente de lanchonete, que são funções e serviços importantes, mas não agregam valor ao salário e à renda dos trabalhadores. Hoje nós não estamos mais discutindo no Brasil, e aqui em São Paulo não é diferente, quantidade de emprego. Nós estamos discutindo qualidade dos empregos que estão sendo gerados. E o tema da qualificação profissional é fundamental, essa articulação entre educação e trabalho, por isso que estamos envolvidos e queremos muito fazer esse debate conjuntamente para retomar investimento, ciência e tecnologia para ganhar, para recompor, digamos assim, a participação importante da indústria no cenário nacional e no cenário da cidade de São Paulo. Perfeito. Eu vou voltar a falar com o Arthur Henrique, agora vamos fazer um pequeno intervalo que temos em todo o programa, mas antes do intervalo eu quero mostrar alguns materiais sindicais. Este material aqui começará a circular nas fábricas de Guarulhos região amanhã. É o jornal Sindical dos Metalúrgicos de Guarulhos região. Categoria conquista mais um ano de aumento real. Salários sobem 8%, abono será de 19%. Os metalúrgicos ligados à Força Sindical, 700 mil no estado de São Paulo, completam este ano 11 anos de aumento real de salário. É claro que aqui adentro nós temos depois um comparativo, Arthur, entre o que foi o INPC e o que foi o ganho real. Então, o INPC no período somou 79,29 e o ganho dos trabalhadores 141,48. Em termos nominais, quase o dobro, mas em termos cumulativos, 34,69. Eu quero dizer aos que nos assistem o seguinte: eu não quero ser baba-ovo de governo nenhum, não tenho necessidade disso, de ficar puxando o saco de ninguém, mas me aponte um país onde uma categoria deste porte consiga ter aumento real de salário durante 11 anos seguidamente. Mas não é só o metalúrgico da Força. Os metalúrgicos ligados à CUT, idem. Os químicos, idem. E os bancários, até todo mês de setembro a gente faz programa aqui, os bancários cá estiveram e também deram o mesmo depoimento. 11 anos de aumento seguido de salário. Isso não existe na Alemanha, isso não existe na Itália, isso não existe nos Estados Unidos. É um fenômeno, felizmente é um fenômeno brasileiro, resultado de um modelo econômico que nós conseguimos implementar a duras penas, que distribui renda. Né? Não distribui na quantidade que nós gostaríamos, não distribui com a justiça que nós gostaríamos que efetivamente fosse, mas estamos atravessando um ciclo de distribuição de renda. Eu queria dizer isso porque eu trabalho para o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos há 12 anos. Eu me lembro de quando nós saímos correndo lá, há mais de 12 anos, né? Eu me lembro de quando nós saímos correndo lá atrás de apagões, porque faltava energia elétrica nas fábricas e o patrão parava as máquinas, porque não tinha força, e ligava para o sindicato: vou ter que mandar o trabalhador embora. E nós tínhamos que correr lá para ver se salvava em empregos. Era uma situação realmente muito difícil e diferente da que vivemos atualmente. Bom, feitas essas considerações aqui, viu, Arthur, o apresentador fala muito, tá? Especialmente nessas épocas em que eu não ando dormindo direito, eu fico agitado e falando muito, para chamar o nosso intervalo e voltar daqui a pouco com o Arthur Henrique, que é o secretário do Trabalho da cidade, município de São Paulo, né? Ok? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O programa Economia e Negócios da Record News entrevistou o presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, nesta segunda, dia 10. A apresentadora Fátima Tussi abordou as perspectivas do trabalhador frente ao segundo mandato da presidente Dilma. Mota destacou a necessidade do Palácio do Planalto investir no diálogo com as centrais sindicais, promover a reforma tributária e, entre outros temas, manter a política de valorização do salário mínimo. A final do concurso Miss Comerciária Paulista 2014 terá a participação de 34 candidatas. Será realizada no Centro de Lazer da FEComerciários em Praia Grande, dia 22 de novembro, no ambiente country e destacando a prevenção ao câncer de mama. Vem aí o segundo Festival de Poesia da FEComerciários. Inscrições abertas até 25 de novembro com o tema Cidadania.
Saiba mais no www.fecomerciarios.org.br. Dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e da Uni Global se uniram na sede da Contrato para discutir sobre a legalização dos bingos e cassinos no Brasil. Participaram também da reunião o diretor de Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais da Contrato, Cláudio Fernandes Rocha, e os diretores executivos na área de turismo e casas de diversões da entidade, Elison Zaparoli e Eugênio Lopes, que estiveram no México para a eleição da nova diretoria Uniaméricas e a reunião que discutiu a legalização dos bingos e outros jogos no Brasil. Nossa participação na reunião que houve lá no México da Uni foi excelente, porque levamos ao pessoal da Uni aquela nossa vontade, aquela nossa luta para que os jogos do nosso país venham a ser regulamentados. E nós temos combatido desde que começaram essa articulação de montar serviço terceirizado, porque ele, na verdade, na nossa opinião, é uma condição que precariza o serviço, a jornada, o salário dos trabalhadores. Então, eu acho que essa tentativa no Congresso Nacional de aprofundar essa questão de terceirização, o movimento sindical tem que reagir com muita força e energia. Beleza, voltamos aqui ao Câmara Aberta Sindical. Estava ali o Luizinho da Nova Central. O Luizinho na ativa, porque eu recebi hoje lá na agência um convite assinado por ele. Está aqui na minha mão. Convido a todos os dirigentes da Nova Central Estadual e as entidades filiadas para participarem das atividades comemorativas ao 9º aniversário da Nova Central. Dia 25 de novembro, começará da seguinte forma. Depois nós vamos divulgar isso aqui com mais detalhadamente, viu, Luizinho? Às 8 da manhã vai ter um ato em frente à antiga DRT. Ato público pela revitalização do Ministério do Trabalho e Emprego, às 8. Depois haverá um seminário sobre assédio moral e sexual no trabalho, no hotel na Rua Taguá, no Lex Brasil, e a palestra será pelo Roberto Eloni, autor do livro Assédio Moral no Trabalho. E depois, às 14 horas, haverá lá uma confraternização lá entre os dirigentes e participantes. Então nós vamos, lá nos materiais da agência, no boletim eletrônico, no nosso site, nós vamos fazer a divulgação dessa atividade da Nova Central, que é importante. E prometo que eu paro de falar, tá? Para o Arthur falar. Fazer a velha pregação. Nós não podemos, num governo que tem perfil trabalhista, num governo que é do nosso lado, ter um Ministério do Trabalho lá no fundo do palco de 5ª categoria. O Ministério do Trabalho tem que estar sentado na primeira fila, discutindo com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, as grandes questões nacionais, discutindo aquilo que é macro e aquilo que também é atinente à sua pasta. É simples, nós já tivemos ministro do Trabalho, foi o João Goulart foi ministro do Trabalho, Almino Afonso foi ministro do Trabalho, tantos outros brasileiros, grandes brasileiros, foram o ministro do Trabalho. Não tem nada contra o Manuel Dias, até uma pessoa simpática, etc. Mas não é questão de nome, é questão de política. Então está certo a Nova Central ao cobrar. Arthur, o Nildo Nogueira, que ele é dirigente comerciário, mora no bairro do Limão. Depois tem uma pergunta do Gustavo do Centro, Ivana da Vila Mariana, Ricardo do Sumaré. O Nildo diz o seguinte: eu admiro muito o Arthur pelo seu trabalho em prol dos trabalhadores. O que está acontecendo é que o próprio governo vem sufocando a indústria nacional. Como pode uma média e pequena empresa, ou mesmo grande, com impostos altíssimos e juros bancários altíssimos? Questiona o Nildo. Não há investimento em profissionais para melhor habilitá-los para a indústria, para uma produção, produtividade, etc. É por isso que a concorrência da China e de outros países a concorrência está acabando com a indústria nacional, porque os produtos chegam com preço reduzido.
Precisamos investir na educação. Passamos para o 39º lugar do PIB dos países do mundo todo. Aqui eu não entendi o que está escrito. E o governo deveria olhar com mais carinho e ênfase para a indústria nacional. Grande abraço e uma boa semana. Grande abraço ao Nildo, nosso amigo, sujeito muito correto, sempre muito atento às coisas do mundo do trabalho e do movimento sindical. Arthur, observe que a questão da indústria aqui é presente no questionamento dos nossos telespectadores. Como é que você responde ao Nildo aqui? Muito imposto, competição com a indústria estrangeira, governo vacilando, como é que faz? Primeiro, Nildo, agradecer as tuas palavras e é um prazer estar podendo falar agora sobre um tema que é tão importante para nós. Eu sou daqueles que defende que eu não considero que a carga tributária no Brasil é alta, eu acho que ela é mal distribuída. Nós temos uma estrutura tributária regressiva, complexa e absurdamente injusta. Você deu alguns exemplos, eu quero aqui dar outros para reforçar essa tese. No Brasil, um microempresário ou um pequeno e médio empresário que queira investir na ampliação da sua produção, portanto na geração de emprego, ele proporcionalmente paga mais impostos do que aquele empresário que resolve aplicar na ciranda financeira e na especulação. Tá. Então nós devíamos ter uma legislação tributária, além de simplificada, acabar com essa guerra fiscal entre os estados e 27 legislações do ICMS, e ter uma linha muito clara. Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Tá. Segundo, quem quer investir na produção e no emprego tem que ter incentivo por parte da estrutura tributária brasileira. E quem quer aplicar nos juros altos, no rentismo e na especulação financeira, não tenho nada contra, estamos num país capitalista que faça, mas vai pagar mais imposto. Sim. E deveria pagar mais imposto. Qual é a grande discussão? Para você fazer uma reforma tributária no Brasil é preciso muita mobilização, organização e articulação para construir uma proposta que passe no Congresso Nacional. É evidente que nós estamos falando da importância da reforma política, da importância de reformas estruturais que ainda não foram feitas, e esta, para mim, é uma das principais reformas, que é a reforma do sistema tributário brasileiro. Tá. Há uma pressão das ruas e dos movimentos sociais por melhoria da qualidade dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, uma tentativa de impor uma agenda, na minha opinião, derrotada, inclusive no processo eleitoral, que é a agenda de que é preciso diminuir os gastos do governo, é preciso aumentar o desemprego para poder controlar a inflação, é preciso ter um exército industrial de reserva, né, como o Marx já dizia, para poder, inclusive, diminuir esse ímpeto dos sindicatos de terem aumento Sim. real de salário. Nós estamos vivendo outro modelo de desenvolvimento e outro modelo. Por isso, a reforma tributária, para mim, é o caminho para uma pressão que deve ser feita pela sociedade como um todo, porque, infelizmente, esse discurso também de que, aqui no Brasil, às vezes eu ouço alguns analistas ou líderes empresariais, inclusive, fazendo um discurso de quem acha que nós podemos ter uma carga tributária igual a de El Salvador, com 7% do PIB, Sim. mas ter um serviço público de qualidade sueca. Sim, é impossível, impraticável. Não fecha a conta. Claro. E quem mais reclama que os impostos no Brasil são altos é justamente aqueles, na grande maioria das vezes, que não precisam dos serviços públicos, porque tem dinheiro para comprar jatinho, portanto não tem problema de mobilidade urbana e de transporte. É o pessoal que tem dinheiro para pagar saúde privada, educação privada e não precisa de segurança porque eu tenho condição de contratar segurança privada para proteger minha família. Sim. E esse pessoal não precisa de serviço público de qualidade. Quem precisa somos nós, a grande maioria da população. Então, acho que esse debate sobre a reforma da estrutura tributária no Brasil é fundamental e eu espero que a gente possa aí, dentro da nossa atuação como gestor público, também ajudar nesse debate e colocar essa questão para toda a sociedade. Perfeito. Arthur Henrique, secretário municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo de São Paulo, falando com a gente aqui no Câmara Aberta Sindical ao vivo. Tem outras perguntas, você pode mandar as perguntas que nós tocaremos aqui durante o programa.
E aqui a Ivana de Almeida Munhoz, da Vila Mariana, faz uma consideração sobre comunicação, e daqui a pouco eu queria passar para ti. Mas eu quero aqui parabenizar uma jornalista que eu conheço só de nome, que é a Mônica Bergamo, que publicou uma matéria muito esclarecedora no domingo na Folha Ilustrada. Mostrou uma família de classe média alta, sentada nos caixotes dos móveis já encaixotados, mudando-se para Miami. E o chefe da família, que declarou a matéria morar num prédio onde ele paga condomínio de R$3.400 por mês e R$7.000 de escola para 2 filhos, portanto R$3.500 por filho, descontente com o Brasil e indo se mudar para Miami. Isso aqui tem um novo nome agora, é chamada Elite Coxinha. É uma gente que tem vergonha de ser brasileiro e que, em vez de lutar para melhorar o Brasil, prefere ir lá tomar água tratada de esgoto lá em Miami, onde os índices de criminalidade estão aumentando e todos os índices de exclusão social também têm aumentado exponencialmente, ao contrário do que reza a lenda. Então, quero parabenizar a Mônica por ter nos revelado, infelizmente, esses brasileiros a quem falta aquilo que é mais importante para um cidadão, é o patriotismo. Bom, eu queria aqui ler a pergunta da Ivana e depois chamar uma externa, viu, Arthur, tem uma reportagem, que diz o seguinte: já que o senhor tocou no assunto comunicação ao afirmar que a Secretaria precisa se comunicar melhor com a sociedade, como funciona hoje a comunicação da Secretaria? Tem jornalistas? Quantos jornalistas? Materiais informativos, jornais, o site é atualizado permanentemente, há contato com a imprensa, manda release, faz coletiva, etc. Então a pergunta da Ivana que você responderá daqui a pouco, depois da reportagem, ok? Vamos à externa, voltamos já com o Arthur. Eu estou aqui na entrada do Colégio ENIAC, onde está acontecendo o 7º Encontro da Juventude, aqui no anfiteatro. O encontro é promovido pelo sindicato, organizado pelo Departamento da Juventude do sindicato. Eu estou com o Zé Pereira dos Santos. Pereira, eu achei o encontro muito animado, a molecada está com um gás enorme, hein? Olha, me surpreendeu, porque quando se trata de lidar com jovens, a gente tem sempre uma preocupação, né, de saber como se fazer isso. Na verdade, a juventude está integrada, está junta, está participativa. Eu acho isso importante, eu acho que nós estamos no caminho certo. Pereira, eu percebi os jovens muito receptivos ao conteúdo. É só chegar na molecada com o recado certo que funciona, né? Sem dúvida, eu acho que quando você leva a orientação com conteúdo, todo mundo presta atenção. Eu acho que a palestra do professor Rui incentiva essas crianças a ter um futuro, incentiva essas crianças a estudar. Eu acho que isso é muito importante e nós vamos cumprir com o nosso papel. Eu acho que nós temos que ter uma mídia que faça também esse papel, né? Você que faz parte da mídia sabe disso, que é muito importante. Você que inclusive faz programa de televisão, é muito importante que a nossa mídia faça um papel educativo. Eu estou aqui no Colégio e Faculdade ENIAC, numa das suas instalações, e falo agora com um dos responsáveis pela entidade, pela instituição, que é o professor Rui Guérios, que fez uma palestra sobre empreendedorismo para jovens no 7º Encontro da Juventude, promovido pelos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região. Professor, o senhor falou para uma rapaziada muito simples de uma região carente, que é o Parque Primavera. O senhor acha que a mensagem encaixou? A molecada gostou? Eu acho que encaixou muito. Encaixou sim, eles entenderam muito bem o recado. Quando a gente falou de empreendedorismo, né, nós demos 3 coisas que a gente quis marcar com a molecada. Primeiro, o empreendedor tem que ter amor e acreditar naquilo que ele quer fazer. Segundo, a gente mais erra do que acerta, tá certo? E terceiro, a gente precisa contar com a ajuda de todo mundo para poder fazer o melhor. Esse conteúdo que foi passado aqui através da sua palestra sobre empreendedorismo, o Diese falando sobre números e a situação do jovem no país e no mercado de trabalho. O senhor acha que isso permanece, que isso forma um caldo de cultura, que isso serve de uma base para uso na vida futura? Eu entendo que o que as pessoas precisam é de vivência, né? E se nesse momento que a gente teve junto, nessas 5 horas, eles puderam ouvir algumas pessoas dando dica, eles puderam participar de uma emoção de assistir a peça de teatro e ver a coisa sendo construída, isso ajuda muito no principal ponto que é, opa, vou me despertar, opa, estou me conscientizando,
né? Talvez a gente pudesse, no próximo encontro, fazer uma atividade em que eles fizessem alguma coisa também, né? Porque aí no fazendo ele vai aprender ainda mais, né? Mas foi muito bom. Muito bem, você viu o repórter aqui, a gente é apresentador, repórter, compõe, faz o arranjo e toca a bateria. Mas eu achei bacana tanto o que disse o Pereira, presidente do Sindicato Metalúrgico da região, como o que disse o professor Rui, que a palestra dele interessante, jovem, empreendedorismo para jovens, sobretudo para jovens pobres da periferia, muito bacana. Arthur, antes de você falar sobre a estrutura de comunicação, deixa eu aproveitar aqui e mostrar mais materiais sindicais que os sindicatos nos mandam, até seria deselegante a gente não divulgar. Jornal do Comerciário, aqui de São José dos Campos e região. Sindicato conclui mais uma campanha vitoriosa. Acordo garante aumento real de salários e ganhos nos pisos. Então, nós falamos primeiro do setor do metalúrgico, agora mostramos o comércio, agora vem serviços, Sindisportes, que é o sindicato dos empregados de clubes esportivos em federações, confederações e academias esportivas do Estado de São Paulo. Acordo coletivo garante reajuste salarial de 7%, é o segundo aumento salarial do ano. E eles tiveram aqui também, porque eles fizeram a campanha antecipada da database. Também cita o piso, os pisos 8%, melhoria também na cesta básica, portanto, conquista para os trabalhadores. Ainda, material sindical, Novembro Negro, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui o material de Guarulhos que nos enviaram. Guarulhos contra o racismo, vai ter uma marcha, vai ter show, vai ter a parte musical, a parte de falação. Portanto, estamos aqui divulgando. Arthur, como é que é a estrutura de comunicação da Secretaria, conforme perguntou aqui a Ivana da Vila Mariana? Olha, Ivana, nós temos uma estrutura na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Empreendedorismo e Segurança Alimentar e Nutricional, que é bastante interessante do ponto de vista da existência de... Nós temos um jornalista, um assessor de imprensa, que é o coordenador da área de assessoria de imprensa da Secretaria, 3 jornalistas, 2 estagiários, uma estrutura, inclusive, também no abastecimento em relação às feiras, mercados e sacolões, onde a gente também tem uma estrutura que agora estamos integrando e trabalhando essa articulação. Quando eu disse que nós precisamos, e temos um site, www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho, onde diariamente a gente está anunciando não só as atividades da Secretaria como um todo, mas também e principalmente divulgando as vagas dos CATs, dos Centros de Apoio ao Trabalho, as vagas de emprego existentes na cidade. Quando eu disse que nós precisamos dar um salto de qualidade, é justamente nesse ponto. A nossa avaliação é que nós precisamos melhorar a relação com os jornais de bairro, justamente para fazer a descentralização das informações sobre os serviços prestados pela Secretaria e pelo setor público nos jornais de bairro, as vagas de emprego existentes em cada bairro e também fazer uma melhor articulação, cada vez melhor, com os sindicatos da cidade de São Paulo, justamente para ter essa possibilidade de ir articulando e integrando as atividades da Secretaria e como isso pode ajudar os sindicatos e também os sindicatos ajudarem a Secretaria, por exemplo, nessa construção de uma proposta onde a gente tenha mais captação de vagas, mais vagas sendo oferecidas e os sindicatos possam divulgar essas vagas nas suas bases, o que afinal de contas vai trazer mais trabalhadores para dentro das suas bases sindicais. Então acho que nós temos uma boa estrutura, porém ainda necessitamos dar um salto no sentido de ampliar a capilaridade da comunicação para que a gente chegue em toda a cidade de São Paulo, em todos os bairros, em todos os distritos. Perfeito. Eu queria mostrar o material. O Robson Gazola chegou aqui correndo e me trouxe o material referente ao 23º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo, forte na base e atuante nas lutas políticas e sociais. 23º Congresso Sindical Comerciário reafirma
tema central do evento em 8 deliberações que potencializa a categoria. E tem aqui uma foto do Luiz Carlos Mota, que preside a entidade, a FEComerciários. Arthur, nós falamos de jovem. Uma outra informação aqui. José Elpidio, presidente da TV Aberta, que é o canal comunitário, a diretoria do canal comunitário agradece a presença do secretário Arthur Henrique da Silva Santos em nossa emissora. Muito obrigado, Zé Elpidio. É um prazer estar aqui participando desse canal e dessa emissora e obrigado por esse espaço. Esperamos poder cada vez mais articular ações conjuntas. Perfeito. Arthur, nós estamos já correndo, tem um relógio aqui em cima, eu fico olhando lá. Nós falamos de jovem, de um encontro de Guarulhos. Especificamente para o jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho ou se qualificar, que programas vocês têm e como é que faz? Tem um telefone, tem um site, tem um blog, uma coisa específica? Nós temos na cidade de São Paulo uma população jovem de aproximadamente 25% da população da cidade de São Paulo é jovem. E como eu disse anteriormente, nós estamos justamente agora atuando no sentido de várias frentes de atuação em relação à juventude, porque nós estamos falando de várias juventudes. Você tem hoje uma juventude que quer continuar estudando, uma juventude que quer estudar e trabalhar e uma juventude que quer estudar e ter condições, por exemplo, de receber uma bolsa auxílio, uma bolsa estudo, uma bolsa incentivo à permanência no estudo, mas não necessariamente ele quer, por exemplo, trabalhar, ele quer prestar serviços para a prefeitura, melhorando o serviço público, ajudando numa biblioteca, no turismo, na cultura. Então, nós estamos desenvolvendo uma atuação nesse sentido com 3 grandes frentes de trabalho para a juventude, para os jovens, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e a Coordenadoria de Juventude da Prefeitura e articulando isso com outras secretarias, mas vamos ter um primeiro lançamento muito importante, principalmente para os jovens da periferia, que é o lançamento do programa Vai-Tech, que é um prêmio de R$25 mil para cada proposta aprovada por uma comissão lá da Ciência e Tecnologia, de propostas de aplicativos, de ideias e projetos que melhorem os serviços públicos na cidade de São Paulo, em várias áreas, em vários temas. E como é que a molecada vai se inscrever? Vamos estar chamando isso audiências públicas nas subprefeituras, nas regiões da cidade, mas as informações podem ser pelo telefone 3224-6000. Pode repetir? 3224-6000, que é o gabinete da Secretaria, ou pelo próprio site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho, que você vai ter as informações e com certeza vamos ter muita coisa para fazer juntos no próximo período. Perfeito, Arthur Henrique, chegamos ao final do programa, uma hora passa depressa quando o programa assim tem conteúdo, convidado assim, bate de prima que nem você, que nem o Neymar, então... 4, estava 4 quando eu saí lá da agência, não sei quanto é que ficou o jogo. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, dizer ao Marinaldo da Barra Funda tem uma pergunta, não vai dar tempo de fazer, e dizer que fique feliz com o programa, porque eu não tinha essas informações sobre a Secretaria, fiquei muito feliz em saber que existe uma Secretaria forte, estruturada, presente no município, atuante e com uma visão, com um projeto. O mais importante que os homens são os projetos executados tendo em vista o interesse coletivo. Então, parabéns pelo trabalho. Tem aqui no Câmara Aberta um espaço para divulgar as ações da Secretaria. Nos considere informalmente, né, aqui um parceiro lá da sua pasta, ok? Muito obrigado. Eu queria só fazer aqui, eu não posso perder aqui a oportunidade de fazer uma provocação. A imprensa, às vezes, faz assim, a Veja faz isso, uma setinha para cima, para dar uma nota positiva para alguém, uma setinha para baixo para detonar alguém. A seta para cima é para o Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, com quem eu precisei uma informação ontem, ele solícito, como sempre, me ajudou muito, obrigado, viu, Paulo? E a seta para baixo é para a Marta Suplicy. Saiu do governo e saiu chutando o balde. Ô Marta, faz o seguinte, relaxa e goza, para que ficar nervosa, tá? Então até quarta-feira que vem, com o próximo Câmara Aberta Sindical, um forte abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.